Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos novamente aqui nesta terça-feira de oração para nós buscarmos o Senhor em oração. E a palavra do nosso Deus, ela nos ensina de que o Senhor Jesus Cristo nos deu esta lição, de que nos momentos mais difíceis que Ele passou, nas maiores dificuldades que Ele passou na sua vida, Ele dobrou seus joelhos, Ele orava, Ele levantava de madrugada, Ele orava. E nas dificuldades maiores da sua vida, da sua existência, enquanto esteve aqui conosco, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a termos uma ampla comunhão com o nosso Deus através da oração, né? Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do nosso Deus que fala exatamente sobre isso, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, versículos 36, Jesus no Getsemane, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Que palavra bendita para nós, quando nós podemos aprender com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós podemos aprender com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensinou, que foi exatamente nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos mais difíceis que Jesus ele passou aqui entre nós, ele nos ensinou a buscarmos o Senhor em oração. Por que que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar? Ele até nos evangelhos, ele fala a respeito da oração do Pai Nosso, que era um modelo de oração, que nós não deveríamos simplesmente orar aquela oração repetidamente, mas aquela oração do Pai Nosso foi um modelo para que nós orássemos, que a nossa oração fosse feita em nome do Pai, que nós pudéssemos ter profundo respeito com relação ao seu nome, que nós como seres humanos pudéssemos e também como cristãos depender do pão de cada dia, e também nós pudéssemos estar perdoando os nossos devedores, assim como Deus também nos perdoaria,
e ao mesmo tempo pedir para que não possamos cair em tentação. Então, esta foi, meus amados irmãos, o modelo, podemos dizer assim, o esqueleto de como nós devemos nos dirigir diante do Senhor. Mas é interessante que Jesus, ele teve uma íntima comunhão com o Pai. Em muitos evangelhos, em muitas passagens, nós vamos ver o Senhor se retirando do grupo, o Senhor se retirando dos discípulos, ou o Senhor levantando-se de madrugada e tendo uma profunda comunhão com o Senhor em oração diante do Pai. E o que nos chama a atenção é que nos momentos mais difíceis que ele teve, que quando ele estava no Getsemane, ele estava vendo ali a proximidade da sua morte, né? Ele sendo Deus, ele sabia que estava chegando a sua hora de morrer na cruz. E ele ora então ao Pai que, se fosse possível, tirasse dele aquele cálice, né? Mas que seja feita a vontade do Pai. Então ali nós vemos, meus amados irmãos, que a oração, ela não muda o coração de Deus. A nossa oração, ela não muda Deus. A nossa oração, ela tem o valor específico de nós nos adequarmos à vontade de Deus e não Deus nos adequar à nossa vontade. Como estava já tudo decretado antes da fundação do mundo, a morte do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sabia que a vontade do Pai era o que iria imperar. Então, exatamente foi isso que aconteceu. Mas nos momentos mais difíceis, que eu e você possamos estar buscando o Senhor em oração, possamos estar dizendo que de joelhos é o melhor lugar do mundo, de fato, onde nós possamos buscá-lo em espírito e em verdade. Possamos interceder ao Pai que nós somos fracos, que a nossa carne é fraca, que nós temos fraquezas, que nós temos pensamentos pecaminosos, que nós falamos coisas que desagradam o Senhor, que nós temos atos, planejamentos, muitas vezes situações bem práticas na nossa vida que desagradam o Senhor. E com isso nós precisamos ter a mentalidade e ao mesmo tempo a humildade de a cada momento estarmos buscando o Senhor em oração. E nessa terça-feira de oração, eu gostaria de estar incentivando, eu gostaria de estar pedindo, né, a cada um de nós, que nós não esquecêssemos este momento sublime, que é nós estarmos de joelhos buscando o Senhor, ou como você gosta de orar, né? No momento em que você gosta de orar, ou com a sua família, ou no seu quarto, ou no horário que você deve ou gosta de buscar o Senhor. Então cada um de nós temos um momento de oração. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos estar buscando o Senhor em oração todo o tempo, buscar o Senhor em oração e em espírito, né? E em verdade, e ao mesmo tempo estarmos orando sem cessar. E eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando pela nossa nação, pela harmonia dos três poderes, que os irmãos estivessem orando pela nossa igreja presbiteriana, universitário, cada um dos irmãos, orando também pela nossa congregação de Manoel Urbano, orando pelos nossos presbitérios, né, orando para que Deus tenha misericórdia dessa pandemia. Peço oração também que os irmãos estejam lembrando da minha mãe lá no Rio Grande do Sul, também dos meus irmãos, dos meus cunhados, da minha sogra, né? Minha mãe, Dona Vilma, e a minha sogra Zilá, que são do grupo de risco. Que Deus tenha misericórdia delas lá no Rio Grande do Sul, né? Que agora está muito frio, está muito propenso para aquele vírus, mas que Deus tenha misericórdia e que Deus coloque a sua mão
saradora, né, neste momento. Por cada um de nós, pelas nossas fraquezas, que não desanimemos diante do Senhor, né, que estejamos orando para que essa pandemia ela possa passar logo. Vamos estar orando neste momento. Ó Pai de amor e de bondade, nós te rogamos, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, porque o Senhor Deus é um Deus bondoso para conosco. Nós te rogamos, ó Pai querido, em favor da tua igreja. Nós te rogamos, Senhor Deus, em favor, ó Pai, de cada um dos membros da tua igreja, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos, ó Pai querido, as suas necessidades, ó Pai. Colocamos cada membro da Igreja Presbiteriana do Universitário, colocamos cada membro da igreja, da congregação de Manoel Urbano. Também colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, os nossos amigos pela internet que estão ouvindo neste momento esta palavra, esta mensagem, Senhor. Esteja abençoando, ó Pai. Ó Deus, nós te rogamos também em favor dos nossos familiares lá no sul, minha mãe, minha sogra, meus irmãos, meus cunhados, que o Senhor tenha misericórdia deles também lá. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti essa pandemia, Deus, que no momento certo nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso e essa pandemia, ó Pai querido, ela vai estar passando, ó Pai querido, e o Senhor esteja agora nos leitos de enfermidade, Senhor, abençoando, ó Pai querido, também aqueles que estão enfermos, as famílias que perderam seus entes queridos. Tenha misericórdia, bondoso Deus. Também, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente, abençoa, Senhor, o Congresso, o Senado, abençoa, ó Pai, os governadores, os prefeitos, os vereadores. Ó Deus, abençoa os três poderes, para que haja harmonia entre eles, ó Pai querido. Esteja abençoando a nossa nação, Pai, para que tenhamos paz, para que tenhamos vida tranquila, bondoso Deus, é o que nós oramos, ó Pai. Esteja abençoando, Senhor, cada projeto das nossas autoridades, ó Pai querido. Em nome de Jesus é o que nós oramos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Ó, amados, nós estejamos orando também pelos missionários da Junta de Missões, né, da PMT, aqueles missionários que estão distantes, e que possamos também contribuir, né, possamos dar a nossa oferta, né. Aí nós temos nos grupos, né, como enviar pelas contas. Se Deus tocar no seu coração, que você possa contribuir com aqueles missionários também que estão em dificuldade neste momento. Que Deus te abençoe, que Deus lhe ajude e que você tenha uma excelente terça-feira na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.